meu nome é Alexandre Pelais e eu sou um pesquisador de tendências relacionadas ao futuro do trabalho e da gestão. Eu estudo qual é o significado do trabalho nas nossas vidas, como isso foi mudando ao longo do tempo, e eu busco ajudar as pessoas e as organizações a terem uma relação mais saudável e com mais sucesso. Eu tenho 45 anos, sou moreno, tenho uma barba rala, uso cremes poderosos para enganar a minha idade e resolvi gravar essa aula aqui para vocês com um fundo cheio de natureza para a gente poder viver um pouquinho mais esse contato que às vezes a gente fica tão distante. Eu espero trazer para vocês uma aula que seja leve, com conteúdo bastante interessante, que certamente vai transformar a sua visão sobre o trabalho. Durante esse tempo, eu peço que você esteja super alerta, super conectado e conectada com a aula, fazendo as anotações e aceitando as provocações que eu vou fazer, as reflexões que eu vou trazer, porque no fim do dia, compreender o trabalho dá bastante trabalho e é isso que eu vou ajudar vocês a fazerem nesse momento. Para começar essa nossa conversa, eu quero explicar para vocês que, na verdade, quando a gente começa a trabalhar, ou seja, quando a gente entra num ambiente de trabalho, a gente entra normalmente com um interesse individual. A gente está indo lá buscar algo que a gente precisa. Mas a gente é colocado dentro de um ambiente público, dentro de um ambiente coletivo. Só o fato disto acontecer já causa uma primeira dificuldade, porque aí existe uma pessoa com interesses próprios dentro de um meio coletivo com outras pessoas, com outros interesses, com outras visões de mundo. E aí a gente vai tentando defender os nossos interesses, aquilo que a gente foi buscar por meio do trabalho, enquanto as outras pessoas também vão fazendo isso. E aí a gente começa a trombar um pouco uns com os outros. Por isso, a conversa que a gente vai ter hoje é sobre qual é a nossa relação com o trabalho, tá bom? Não tanto sobre qual é a nossa relação de trabalho. A nossa relação de trabalho vai ser tratada em outras aulas, em como você compreende o seu vínculo com o empregador ou com a empregadora, quais são as formas possíveis de você desenhar o seu trabalho ou o seu emprego. Mas hoje a gente vai falar sobre a relação com o trabalho, como é que a gente enxerga o trabalho, como é que a gente interpreta, como é que a gente lida com as relações durante o exercício do trabalho, qual é o nosso impacto, como a gente pode gerenciar isso tudo de uma maneira saudável, porque é bastante complicado. Como eu falei agora há pouco, a gente entra no mundo do trabalho e começa a trombar um pouco num desenho que já existia antes de a gente estar lá. Então você encontra uma pessoa que não é exatamente a pessoa que você mais gosta, ou você encontra uma prática na tua organização que não é exatamente o que você acha que é melhor, e como é que a gente lida com isso? Né? A gente tem que lidar com bastante estratégia, por isso que é importante a gente prestar muita atenção nessa aula. Esse tema é pouco debatido normalmente nas escolas e nos cursos de desenvolvimento, mas ele é essencial para que cada um de nós defina como é que a gente vai lidar com isso. O trabalho ocupa um espaço muito importante nas nossas vidas. A gente fala tudo bastante grandioso, né? Então, o trabalho dignifica o homem, o trabalho enobrece a alma, o trabalho é onde eu mato um leão por dia. Isso é o que a gente fala publicamente, é uma visão coletiva social do trabalho. Mas no cafezinho, com os amigos e as amigas, com um pouco mais de intimidade, a gente fala, velho, no fundo, matar um leão por dia até que é fácil, o difícil mesmo é desviar das antas que aparecem no meu caminho o tempo inteiro. E a gente acaba sendo estimulado de alguma forma a rotular as pessoas como antas, como certas e erradas no mundo do trabalho, sem perceber que quando a gente faz isso, a gente se torna a anta do outro. Porque se eu sou o outro ou a outra do outro ou da outra, o que me resta, se eu acho que o outro ou a outra é anta, é eu me promover a anta. Portanto, o convite aqui é para a gente atualizar a visão que a gente tem sobre o trabalho, compreender que o trabalho é um lugar de expressão, de construção, de contribuição, de legado, um lugar muito positivo, talvez um pouco diferente do que a gente aprendeu ao longo da nossa jornada. Dentro desse cenário é importante a gente ressaltar que o trabalho foi mudando muito
ao longo do tempo. E o mundo, obviamente, sempre mudou, o significado do trabalho sempre mudou. A gente sabe que o ser humano lá no comecinho da sua existência ia só trabalhar com agricultura, ia só trabalhar para o seu próprio sustento. Depois é que a gente começou a se organizar socialmente em comunidades e aí a gente trabalhava para fazer trocas. Depois a gente inventou o dinheiro e aí a gente usou o dinheiro como um intermediário para essas trocas, mas às vezes ganhar R$ 50 para uma pessoa é tão mais difícil do que ganhar R$ 50 para outra, que o dinheiro é o mesmo, mas o valor da história do dinheiro para cada um de nós é bastante diferente. E nesta grande mudança que acontece constantemente no mundo agora, no século XXI, depois dos anos 2000, principalmente depois de 2010, isso se acelera muito. Com a pandemia de 2020 ainda mais fortemente, a gente começa a buscar uma forma de ressignificar o trabalho. Isto quer dizer que a gente vive em um tempo de incerteza, mas isso não é um problema. Porque a ideia de certeza que a gente tinha antigamente é que talvez fosse um pouco equivocada. A gente não tem certeza de nada, eu nem sei se o aparelho que eu estou filmando vai dar pau agora e a gente não vai ter que parar e começar tudo de novo. A gente não tem domínio sobre as variáveis que estão espalhadas. Portanto, o primeiro aprendizado de hoje é que no mundo do trabalho e em tudo que a gente faz nas nossas vidas, ao invés de a gente cultivar certezas, algo que eu acredito muito, eu devo semear e cultivar valores, conceitos éticos e morais do que eu acredito que é positivo no mundo e numa forma saudável que eu posso interagir, tá bem? Portanto, joga um pouco fora a certeza. Se você escutar algumas coisas no vídeo que você não concorda tanto, revisita. Se ainda tiver aderência aos teus valores, talvez você possa agregar à sua vida. Muito bem. Para a gente trazer esse conceito aqui, eu vou no meio do caminho passar algumas imagens para vocês e vou contando para vocês as imagens que está passando, mas eu quero contar que quando a gente estuda sobre o futuro do trabalho, quando a gente olha pesquisas no mundo inteiro sobre o mundo do trabalho, a gente começa a perceber que a mudança de oportunidades de trabalho começa a ser muito marcante. Então, para vocês terem uma ideia, hoje, os 10 principais empregos que são procurados no mercado, eles não existiam 10 anos atrás. Ou seja, são competências novas, aprendizados novos que surgiram no mundo e que aí então a gente começa a procurar pessoas para suprir vagas de emprego nestas posições. Outra mudança marcante do mundo do trabalho é a gente compreender que existe sim um forte fator de robotização e de softwares, ou seja, hoje a gente tem uma coisa chamada inteligência artificial e uma outra em inglês que se chama machine learning. Machine learning é uma máquina que aprende. Na verdade, é um sistema de computador que ele trabalha junto com você e ele começa a aprender a forma como você toma decisões. E aí ele começa a copiar a forma como você toma decisões e ele replica o teu modelo. Portanto, se a tua decisão for de um nível bastante simplificado, ele consegue te substituir. Então, por exemplo, hoje a gente tem computadores que ganham jogos de xadrez dos maiores campeões do mundo, porque no começo eles começam a aprender como é que aquele jogador de xadrez pensa, daqui a pouco ele começa a copiar e ele vai replicando. Portanto, enquanto você escutar que, meu Deus do céu, vão acabar os empregos porque os robôs vão pegar, não se desespere. Porque, na verdade, os robôs vão substituir o pedaço do nosso trabalho e o pedaço do nosso emprego que tem pouca criatividade, que tem pouca espontaneidade, que tem pouco relacionamento, que tem pouca empatia. Os robôs não conseguem copiar este movimento. Portanto, o único risco de você perder a sua vaga para um robô é se você trabalhar como um robô. Portanto, saia do piloto automático. Saia do fazer mais do mesmo jeito. A diferenciação de cada um de nós está na nossa singularidade. Qualquer pessoa pode ocupar o mesmo emprego que eu ou o mesmo emprego que outra, mas só ela, cada um de nós, é que efetivamente consegue dar um toque especial ao que a gente faz.
Portanto, descubra quais são os seus pontos, quais são os toques especiais que você tem, para que você não seja só mais um dentro do seu trabalho, mas que você utilize a empresa ou a organização a qual você vai se juntar como uma plataforma para você entregar o seu melhor e para você se desenvolver. Entenda que isso é bastante diferente do conceito tradicional do emprego que a gente tem, que é entrar no horário tal, sair no horário tal e simplesmente fazer o que alguém mandou. Esse é um conceito ultrapassado que já não faz mais sentido. Além de não fazer sentido, ele tinha alguns efeitos colaterais sobre nós. Esse modelo nos causa uma falta de significado. A gente, depois de um tempo, começa a falar, puxa, para que eu estou aqui, né? Para que eu sirvo? Que diferença eu faço? Eu não tenho voz, eu não posso agir. E muitas vezes somos nós que não nos colocamos nesse lugar. Então entenda que o trabalho é algo muito central e muito importante nas nossas vidas. Freud, né, o pai da psicanálise, já dizia que o amor e o trabalho são os pilares da humanidade. Olha só que frase forte. Mas perceba que ele não falou o amor e o emprego são os pilares da humanidade. Então eu vou perguntar para você se você, será que, né, talvez, você saiba o que é trabalho de verdade? Então eu vou trazer algumas perguntas aqui para você e você vai responder mentalmente. Uma pessoa cantando no chuveiro está trabalhando? Sim ou não? Só essa pergunta, sim ou não? Anota aí no papel ou responde mentalmente, mas guarda a tua resposta. Uma pessoa cantando no chuveiro está trabalhando sim ou não? Segunda pergunta. Uma aranha, quando ela está construindo a sua teia, ela está trabalhando? Sim ou não? Então, sem mais detalhes, sim ou não? E agora a terceira pergunta. Se um salva-vidas ou uma salva-vidas está na sua cadeira, na praia ou na beira da piscina, e está no WhatsApp, está lá no celular, esta pessoa está trabalhando? Sim ou não? Anota aí. Trabalhando? Sim ou não? Muito bem. Agora, se eu trouxer outros elementos para essa conversa, vamos ver se eu ajudo a gente a conseguir decifrar se essa pessoa está trabalhando ou não. Normalmente, quando eu pergunto para as pessoas se uma pessoa cantando no chuveiro está trabalhando sim ou não, entre 80% e 90% das pessoas vão me dizer que não. Ela não está trabalhando, ela está cantando no chuveiro, isso não é trabalho. Mas e se eu contar para você que esta pessoa, na verdade, é um cantor ou uma cantora, e ela ou ele vai entrar em um show daqui a pouco, e enquanto ela toma banho, eu ou ele toma banho, eles estão aquecendo a voz. Portanto, o cantar já tem outro papel. O que você me diria agora? Você acha que essa pessoa está trabalhando? Sim ou não? Se você disse não, isso mudou a forma como você enxergava? Segunda questão. Se a aranha está trabalhando ou não. A grande maioria das pessoas diz que a aranha está trabalhando, porque ela está lá fazendo uma atividade e eu vejo o resultado dessa atividade. Mas e se eu te contar que a aranha, na verdade, é um ser irracional e, como tal, ela não pode decidir se ela vai fazer ou não este trabalho, ou se ela vai fazer com mais qualidade ou com menos qualidade, e ela nem pode inovar e dar uns pontos cruz diferentes na teia de aranha. Vai ser sempre mais ou menos a mesma coisa. Ela está trabalhando ou ela não está trabalhando? Qual é a diferença entre a aranha fazer a teia e de a gente respirar? Se faz parte de um instinto de sobrevivência e de repetição mecânica. Isso muda um pouco a tua visão? E a outra pergunta que era sobre o salva-vidas ou a salva-vidas que estava durante o seu emprego, durante o horário, olhando o WhatsApp. Está trabalhando sim ou não? A maioria das pessoas normalmente diz que sim. Ele é um empregado ou uma empregada, está no exercício da sua função, está lá esperando se vai acontecer alguma coisa, ela está trabalhando. Agora, e se eu disser que enquanto este salva-vidas ou essa salva-vida está olhando o celular, tem uma pessoa se afogando lá na frente. E agora? Está trabalhando ou não está trabalhando? Agora, a maioria das pessoas tende a mudar a sua opinião, que antes estava trabalhando, diz que não estava trabalhando. Ou seja, o fator de qualidade ou o impacto
de você fazer o trabalho com baixa qualidade também seria um denominador se isto é trabalho ou se isso não é trabalho. Esses 3 exemplos são muito simples, é só para a gente entender que, na verdade, trabalho é um pouco mais complicado, né? Na verdade, mais complexo do que a gente está acostumado a compreender. A gente aprendeu que trabalho é tudo que a gente faz para ganhar dinheiro em troca. É o que a gente faz para sobreviver. É uma atividade repetitiva que é normalmente pré-compromissada, ou seja, eu já conto para alguém o que é que eu ia fazer e eu já tenho uma expectativa de receber algo em troca. Só que esta descrição, que trabalho é a ação ou a atividade que uma pessoa faz para ganhar dinheiro e se sustentar, ela é uma construção social. Foi a sociedade, fomos nós que criamos isso ao longo do tempo. Porque, na verdade, para o homem pré-histórico ou para o homem medieval, na verdade, o trabalho não era bem isso. Né? Não era só o trabalhar por dinheiro, era, na verdade, eu efetuar as coisas para ter o meu sustento, o valor de uso. Eu só vou subir na árvore e pegar uma fruta quando eu tiver fome, eu só vou guardar a água do riacho quando eu tiver sede. Eu não vou fazer isso como uma moeda de troca comercial para girar a economia. Então, agora a gente vai aqui desconstruir um pouquinho essa ideia, porque isso é a base de toda a visão que a gente vai ter sobre o nosso relacionamento com o trabalho. E esse é o pedaço mais importante da nossa aula. A diferença entre trabalho e emprego. Trabalho é a sua relação com o mundo por meio da ação. É a maneira como a gente encontra de interferir no mundo que já está acontecendo a partir da minha ação. Eu entro, realizo uma atividade e eu tenho a capacidade de transformar o mundo, as pessoas, ou eu mesmo, ou eu mesma. Esse relacionamento que a gente tem com o mundo por meio da ação, ele é incerto, ele é imprevisível, ele é complexo, mas ele realmente é produtivo. Sabe quando você vê alguma coisa fora do lugar e você fala, minha Nossa Senhora, eu preciso arrumar isso agora? Né? Para algumas pessoas isso é toque, para várias outras isso é uma maneira positiva de interferir no mundo. Você vê uma latinha no chão na rua, você pega e joga no lixo, isto é trabalho. Quando você pendura a tua toalha em casa, isto é trabalho. Quando você lava a louça, quando você seca a louça, quando você cria uma planilha Excel, quando você lê um texto, quando você digita um texto, quando você resolve um problema, quando você avisa que a luz do escritório está piscando, tudo isso é trabalho. Toda a ação intencional que a gente realiza com potencial de impacto sobre as pessoas e sobre nós, isso é trabalho. E a gente já vem programado a lidar bem com a nossa relação de trabalho, porque senão, imagina só, o ser humano seria simplesmente um ser encostadão, né? A gente não é assim, a gente naturalmente gosta de realizar as atividades. Às vezes a gente não gosta de realizar as atividades para os outros, mandado, num ambiente abafado, mas para a gente é natural fazer alguma coisa. E a gente começa a treinar essa nossa relação com o trabalho quando a gente é pequenininho, quando a gente tem uns 2 anos de idade, mais ou menos. Para quem tem filho ou filha pequena, para quem conhece pessoas com filha pequena, vai conseguir enxergar exatamente esse momento. É a época em que as crianças começam a mudar as coisas de lugar. E aí ela descobre que o mundo que ela só observava, que ela só contemplava, na verdade é um mundo que ela pode interferir. Ela entra dentro da tela, muda a parada de lugar e quando ela sai, ela olha, fala, minha Nossa Senhora, eu tenho um poder, eu consigo entrar e mudar o mundo que antes eu só assistia. Olha que descoberta fantástica. E quando ela descobre isso, ela começa a se desafiar. Então ela primeiro mexe nos objetos da primeira prateleira, depois ela começa a mexer no da segunda, depois ela começa a mexer lá no da quinta, ela empilha 3 banquinhos de plástico e ela começa a se desafiar, porque por trás deste relacionamento de trabalho, ela descobre que ela se vê no mundo por meio da ação. E este é um fator relevante demais na nossa relação com o trabalho. O trabalho é a forma pela qual a gente se coloca no mundo.
A criança então começa a se desafiar e começa a encontrar outras formas de interagir com o mundo. Claro que ela não faz o trabalho braçal, ela faz a forma de expressão e de tentativa de interação com o mundo que ela tem, e nós adultos e adultas o que fazemos? Começamos a restringir o espaço dessa criança. Então a gente começa a falar, não mexe aí, coloca aqui no lugar, isso aqui não pode, agora não. A gente não oferece alternativas. A gente normalmente só diz o que não pode, mas a gente não explica com clareza por que não pode. E a gente não fala, olha, você está pintando a parede, é óbvio que não é para pintar a parede. Mas olha aqui, 2 folhas de sulfite, eu estou super curioso para saber o que é que você vai desenhar. Vem cá, me conta. Que é uma maneira de eu incentivar essa ação, esta relação com a ação. O que a gente faz é simplesmente dizer, não pode, agora não, isso não, tal. Com o tempo, essa criança começa a entender que entre ela e o mundo existe uma pessoa, ou várias pessoas, que tem mais poder do que ela e que vai gerenciar a relação da capacidade produtiva dela com o mundo. Normalmente são os pais, são as pessoas que criam as pessoas, as crianças nesse primeiro momento. E aí essa criança começa a esperar que a gente diga para elas o que elas devem fazer. E aí a gente começa também aos poucos a inserir as crianças dentro do trabalho da casa. E aí a gente começa a falar, tira a mesa, arruma a cama, pendura a toalha, seca a louça. E nós inserimos, nós apresentamos às crianças a sua primeira relação de emprego. Que não é só uma relação de contrato de trabalho com um empregador. Na verdade, é uma relação de troca com alguém que tem mais poder, com um líder ou uma líder hierárquica. Alguém que tem alguma coisa que eu gostaria de receber. Isto é uma relação de emprego. Um contrato pode ser explícito ou não, é óbvio que nós não temos contratos explícitos com os nossos pais, mas nós temos contratos psicológicos com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos amores da nossa vida. E embora não esteja escrito e explícito, a gente sabe mais ou menos quais são as regras e o que eu preciso dar para receber em troca. Para os pais, a gente dá obediência, porque a gente quer receber o amor. Depois disso, a gente entra na escola, e aí a gente tem um novo líder hierárquico, professor ou professora. E aí a gente obedece o professor e a professora, porque eu quero receber a nota para passar de ano. Depois eu arrumo um emprego e eu entro no mercado de trabalho formal. E aí eu recebo um novo líder hierárquico ou hierárquica, o patrão ou a patroa. E aí eu obedeço o patrão ou a patroa porque eu quero algo em troca, que é o dinheiro. Perceba o que aconteceu aqui. Do movimento natural que a gente tinha, que era se relacionar de maneira positiva com o trabalho, de uma forma criativa de expressão, a gente foi aprendendo que eu deveria fazer a leitura de um líder ou uma líder hierárquica e fazer o que ele me pede para ganhar algo em troca. Eu saí do modelo de autonomia que eu tinha antes, ou seja, eu faço as coisas, eu decido, eu tenho um impulso, eu tomo a iniciativa, eu faço a gestão dessa minha ação, isto é autonomia, quando você é a origem de decisão e de ação. E eu parto para um modelo que é o contrário da autonomia, que se chama heteronomia. Parece um nome difícil, gente, mas é só o contrário de autonomia. Significa que a decisão e a gestão de ação acontece de fora para dentro, ao invés da autonomia que é de dentro para fora. A gente chama esse fenômeno de heteronomia de 3 P's. Pais, professores e patrões decidindo como a gente vai lidar com a nossa capacidade produtiva. Em países um pouco mais atrasados em desenvolvimento como é o Brasil, essa heteronomia até se expande e se transforma numa heteronomia de 4 P's. Pais, professores, patrões e políticos decidem como é que a gente vai lidar com a nossa capacidade produtiva. Pois muito bem, o problema é que esta relação de emprego que a gente foi tendo desde a relação automática com os pais, professores, patrões, políticos, ela vira algo simplificado, ela vira algo previsível, ela vira algo linear em um mundo que não é mais linear. E ela tem uma contraindicação, ela tem um efeito colateral. A gente começa a aprender a fazer de conta que está fazendo alguma coisa. Por isso que a gente conhece sempre alguém que faz de conta que trabalha. Não você, não eu, nunca. Todos nós às vezes fazemos de conta que trabalhamos. Porque a gente aprendeu tanto que o trabalho é um lugar
onde eu vou ou é uma quantidade de horas que eu ofereço? E eu esqueço que trabalho, na verdade, é a ação que eu realizo. Quando você está limpando a tua casa, quando você está cuidando do jardim, quando você está cozinhando, quando você está fazendo qualquer atividade fora do ambiente de trabalho ou de emprego formal, você não chama isso de trabalho. Se alguém liga para você e fala, o que você está fazendo? Você fala, estou cozinhando, estou cortando o cabelo aqui da Joana, estou limpando o banheiro. Você não fala que está trabalhando. Mas quando você finge que está trabalhando no escritório, você está no WhatsApp, você está no Facebook, alguém te liga, você fala, estou no trabalho, estou trabalhando. Às vezes a gente até diz, nossa, estou tão ocupado, né? Então a gente precisa recuperar esta nossa relação positiva do trabalho como uma forma de entrega e não como uma forma de relacionamento formal. Por isso que eu chamo a relação com o trabalho, com a atividade, e não a relação de trabalho, que é a relação com a formalidade, com o espaço, com a entrega, com a contrapartida. Isso é um pedaço e é um pedaço importante. Porque é óbvio, a gente vive em um mundo capitalista, a gente precisa do dinheiro para o nosso sustento, para a gente conquistar os nossos sonhos, para a gente ter aprendizado, para a gente ter acesso a muitas coisas, a gente precisa do dinheiro. E esse é um dos impactos do trabalho. O trabalho tem, na verdade, 3 grandes impactos na nossa vida. Um deles é sim o financeiro, é o sustento. E já expliquei para vocês, a gente já é treinado com esse desde pequeno. Mas tem mais 2 impactos. O segundo impacto do trabalho é o impacto social. Qual é o impacto que você tem sobre as outras pessoas a partir da maneira como você realiza o seu trabalho? Perceba que o impacto social é a história que você deixa, a marca que você deixa na vida das outras pessoas enquanto você trabalha. Todos nós conhecemos alguma pessoa que foi muito especial na nossa vida e que a gente teve um relacionamento profissional com ela. Pode ser alguém que nos prestou um serviço, pode ter sido um motorista ou uma motorista, um faxineiro ou uma faxineira, um caixa de supermercado, pode ter sido um gerente de empresa qualquer, não importa o cargo. Mas uma pessoa que te atendeu, que teve um relacionamento com você que foi tão legal, que você falou, caraca, que diferenciada essa experiência de trabalho. E às vezes é um parceiro ou uma parceira de trabalho. Às vezes tem alguém no nosso escritório que você fala, meu Deus do céu, eu preciso falar com a Sônia. Cara, quanto tempo que eu não falo com a Sônia? Tô com um problema, ela vai me ajudar. Aí você vai falar com a Sônia olha e fala, caraca, Lê, tudo bem? Dá um abraço, o que você precisa? Aí eu conto o problema, ela fala, nossa, isso aí é meio ruim mesmo. Peraí, deixa eu pensar como é que eu posso te ajudar. Já sei, vamos lá falar com não sei quem. E o problema que era seu, já virou dela, e agora ela te ajuda, ela faz parte da solução do teu trabalho. E todos nós também temos experiências e lembranças com pessoas que eu chamo de Chiquinho. A pessoa que você vai conversar e fala, Chiquinho, eu tô com um problema. E a pessoa nem olha pra tua cara, ela fala, aham, tá lá no computador. E aí você fala, ô Chiquinho, tô com um problema, aconteceu isso, aquilo. Ele, aham, oh, que dureza. Aham. Chiquinho não liga pra você. E aí depois que você conta todo o teu problema, ele fala, nossa, que mal, né? Abre um chamado lá. Ele tem 0 interesse em te ajudar, em conhecer o problema, em saber se você está precisando de alguma ajuda por causa dos efeitos desse problema. Ele simplesmente quer tirar você como uma pessoa, talvez anta, que estivesse atrapalhando o dia a dia dele. Então você consegue interpretar um pouco qual é a diferença e o impacto que você tem sobre as outras pessoas enquanto você exercita o teu trabalho. E não é só com alguém que você presta o serviço. Eu não estou falando só da relação cliente-consumidor. Eu estou falando também da relação dos pares, da relação com líderes, da relação com funcionários, com todo mundo. Às vezes tem uma pessoa lá de outra área, muito, muito longe, que se inspira loucamente na maneira como você trabalha e você está tendo um grande impacto social na história daquela pessoa. Isso é um grande impacto do trabalho. E o terceiro impacto do trabalho é o impacto psicológico. Qual é a história que você está escrevendo sobre você por meio do trabalho? O trabalho, imagine só, que é uma grande impressora 3D. Vocês vão ver numa figura que está agora na tela, que eu tenho 2 desenhos, na verdade 2 bonecos no centro da imagem, que são impressões em 3D de 2 pessoas que estão na extremidade. São cópias
desta pessoa. O trabalho é exatamente isso. É uma grande impressora 3D, que dependendo da maneira como você interage com o trabalho, dependendo dos conceitos, dependendo do impulso, da verdade, da qualidade do que você coloca para o mundo, você começa a imprimir a pessoa que você é para o mundo. E com o tempo você enxerga essa pessoa e fala, caraca, eu tenho muito orgulho de quem eu coloco para o mundo por meio do meu trabalho. Mas às vezes nós e outras pessoas têm uma desconexão tão grande com o trabalho, tem uma qualidade tão ruim com o trabalho, que a massa amorfa, horrorosa que a gente imprime para o mundo por meio do trabalho não representa quem a gente é. E a gente não tem orgulho, a gente tem ojeriza, a gente tem nojo, eu quero distância da pessoa que eu me tornei no mundo do trabalho. E é quando a gente começa a viver, inclusive, doenças psicológicas no mundo do trabalho. Portanto, entenda, o trabalho tem 3 impactos na sua vida: financeiro, social, psicológico. Se você tiver consciência dessas 3, você vai gerenciar melhor como é que você quer trazer a impressão de quem você é para o mundo. Porque as pessoas não escutam o que você diz. As pessoas escutam o que você fala. Desculpa, o que você faz. Essa frase não é minha, embora muito linda, adoraria dizer que ela é minha, é de um filósofo americano chamado Waldo Emerson. Ele diz: o que você faz fala tão alto que eu não consigo escutar uma palavra do que você diz. Vou repetir aqui para ter certeza que eu falei certo. O que você faz, a tua ação, fala tão alto que eu não escuto nenhuma palavra do que você diz. As pessoas enxergam o que você faz. A tua história no mundo, o teu legado é construído a partir da tua ação. E o trabalho é o veículo. Você deve ter percebido que eu não estou falando do trabalho apenas como o trabalho formal, o trabalho que a gente faz para ganhar dinheiro. O tempo todo eu estou falando do trabalho como a maneira de você levar a tua ação para o mundo. Então eu vou deixar com vocês aqui uma definição formal do trabalho, tá bom? O trabalho é um esforço intencional, é algo que eu quero colocar para o mundo para gerar valor, para oferecer serviço, para cuidar, para criar objetos, soluções ou para transformar uma situação percebida. É uma ação com grande potencial de impacto sobre as pessoas e sobre nós mesmos. Esse é o pedaço do trabalho que talvez a gente não tenha aprendido, que o trabalho tem um grande impacto sobre nós. Então, quando você engana o chefe ou a chefe, você não engana, na verdade, o chefe ou a chefe. Você só está destruindo a impressora de quem você é para o mundo. Portanto, na hora que eu fecho esse primeiro pedaço da nossa aula, em que eu queria trazer para vocês essa visão diferente sobre o trabalho, eu quero que você saia agora compreendendo que o trabalho não é só uma maneira de sobrevivência. O trabalho é, acima de tudo, e principalmente no mundo que a gente vive hoje, uma forma de expressão e uma forma de contribuição. Uma forma de mostrar quem você é para o mundo e uma forma, sim, de contribuir com o resultado de uma empresa, de uma organização, de uma estrutura de liderança, mas também de contribuir com o mundo, de deixar o teu legado. Portanto, um pedaço central por trás da nossa conversa é: por que é que você trabalha? E talvez você não tenha uma resposta hoje para isso, anota no teu caderno para que você possa provocar um pouco mais. Se a gente levar um pouco mais essa discussão sobre o trabalho, sobre o significado, sobre o porquê, você começa a se empoderar um pouco mais, você começa a ser um pouco mais dona e um pouco mais dono das suas decisões de trabalho. Então agora a gente vai fazer uma pausa para refletir um pouco sobre isso. Por que é que você trabalha? Muito bem, vamos continuar aqui o nosso papo. Isso dito, a gente pode caminhar para o que a gente está buscando por meio do trabalho. E vocês lembram que a pergunta que eu acabei de deixar há pouco era: por que é que a gente trabalha? Normalmente, a gente entra, agora falando especificamente do trabalho, do pedaço do trabalho que é o trabalho formal, que a gente conhece como emprego na estrutura central, e vamos só deixar claro, tá? Não é a única alternativa. A gente pode ter um emprego, a gente pode ser empreendedor, a gente pode ser sócio, a gente pode ter um montão de modelo,
tá? Pode ser autônomo, pode ser intraempreendedor dentro de uma empresa. Existem várias maneiras de a gente criar o nosso trabalho, porque hoje as definições do emprego são muito mais fluídas e a gente começa a desenhar novas formas de trabalho. Então, longe de mim querer ditar uma regra que a gente deve ou procurar um trabalho ou ser autônomo. Cada um de nós vai encontrar o ponto de equilíbrio do que faz. Mas, em geral, na nossa jornada de começar a trabalhar profissionalmente, a gente vai buscar uma determinada ordem de interesses. A gente começa a trabalhar primeiro porque a gente quer aprender um ofício. A gente quer aprender a fazer alguma coisa. Então a gente começa ou como estagiário, ou como assistente, ou como jovem aprendiz, com um cargo de baixa complexidade, para que eu possa aprender como é que eu vou trabalhar. Depois que eu estou dentro deste sistema de trabalho, eu começo então, primeiro tentar aprimorar a minha capacidade de entrega e a minha qualidade de entrega, e eu começo a tentar subir na hierarquia ou na escada organizacional, eu começo a tentar ter promoções porque eu quero ganhar mais dinheiro. E aí eu posso tentar fazer isso dentro da empresa ou eu posso sair da empresa e fazer isso em outro lugar. Depois de um tempo, quando eu já acho que estou num nível legal de senioridade, eu já entrego muito bem, eu quero ter um status diferente. Eu quero que as pessoas me reconheçam como alguém diferenciado. Agora eu quero ter um cargo. Eu quero que as pessoas me deem mais responsabilidade. Eu quero liderar pessoas. Normalmente é a época em que as pessoas começam a trabalhar demais, elas trabalham 12 horas por dia, elas começam a gerenciar pessoas, é muito difícil, as pessoas não obedecem, eu já trabalho tanto, eu não como bem, eu não durmo bem, eu não faço ginástica, e aí eu começo, pelo amor de Deus, pedir por qualidade de vida. Como é que eu equilibro a minha vida de trabalho com a minha vida pessoal? E quando eu falo qualidade de vida, não significa trabalhar menos, significa a gente ter poder decisório sobre quanto eu vou trabalhar. Tem pessoas que trabalham 12, 13, 14 horas por dia, que têm uma qualidade de vida maravilhosa, muito melhor do que pessoas que trabalham 4, mas depois têm um vazio existencial no que fazem no resto do dia. Portanto, qualidade de vida não é tempo, é na verdade a tua influência de decisão sobre o tempo. Enquanto você busca uma maneira de gerenciar a tua qualidade de vida, agora que você já atingiu um cargo legal, gerencia pessoas, já está todo chique, poderoso e poderosa, você começa a se perguntar, gente, mas para que eu fiz tudo isso mesmo? Qual é o significado desse trabalho? Por que eu gastei tantos anos tentando subir dentro de uma organização? Essa é a história do trabalho para a maioria das pessoas que viveram no modelo tradicional até hoje. Aprendizado, dinheiro, status, qualidade de vida e impacto. Eu quero que você anote esses 5 itens aí no teu caderninho, para que você hoje olhe para você e coloque em ordem de relevância para você hoje. O que é mais importante? O que é que você está indo buscar no trabalho hoje? Você está priorizando dinheiro, segundo aprendizado, terceiro qualidade de vida, quarto impacto, quinto status, ou, cara, eu já não estou tão preocupado com dinheiro, eu quero na verdade agora um pouco mais me firmar como profissional, eu quero status, eu quero que as pessoas saibam que eu sou bom nisso, eu quero depois esse, a ordem é tua, não tem certo ou errado, e isto muda ao longo da nossa vida, tá? Normalmente, quando você está numa pior de grana, quando você está tentando começar a se estabelecer, você vai priorizar a grana e tudo bem. É só para que você tome consciência sobre qual é o peso destes 5 elementos na tua vida. Porque aí você, quando for participar de entrevistas, quando você for analisar alternativas de trabalho, você tem esse mapa para você olhar e falar assim, esta oportunidade atende esta minha lista de prioridades no trabalho? E daqui a um tempo eu posso revisitar essa lista e eu posso descobrir que ela mudou de ordem. E eu posso olhar para o meu trabalho e falar, este trabalho ainda atende essa lista? Ou eu deveria procurar outro trabalho, ou eu deveria mudar a forma como eu interajo neste trabalho e neste emprego, tá bom? Estes 5 itens são uma maneira de você enxergar como é que você está avançando na tua carreira ou para ter um pouquinho de clareza sobre o que é que você está buscando por meio do teu trabalho profissional formal. Isso dito, a gente vai falar um pouquinho agora sobre como é que acontece o relacionamento dentro
do mundo do trabalho. Então agora eu vou entrar no escritório. Como é que acontece a dinâmica da liderança, dos funcionários, das áreas? Como é que a gente lida quando a gente entra dentro de um organismo vivo, que é uma organização? E como é que eu lido com a cultura que já está estabelecida lá dentro? Que talvez não seja exatamente a cultura que eu fazia a leitura durante a época de entrevistas, ou não era exatamente o que eu estava acostumado a fazer em outra empresa. Então como é que eu lido com isso, tá? Para isso, eu vou usar um conceito que se chama grid de liderança, que na verdade só vai descrever para a gente alguns conceitos ou algumas formas de liderança de maneira simplificada que existem dentro das organizações. Esse grid de liderança, ele não é algo super moderno não, mas vocês vão ver como ele é extremamente atual. Ele foi criado na década de 50, eu acho que 58, por aí 60, e ele diz o seguinte: dependendo de quanto uma empresa ou um líder ou uma líder colocam de foco em negócios, tarefas, entregas, tudo que é aquilo mais mensurável de entrega, e o quanto este líder ou esta empresa coloca de foco em pessoas e relacionamentos, a gente vai ter um determinado nível de liderança, um determinado tipo de liderança. Ou seja, ele vai sempre cruzar quanto que você olha de foco para negócios, quanto você coloca de foco para pessoas. O modelo que a gente mais aprendeu, o modelo que a gente mais está acostumado é o modelo que se chama autoridade e obediência ou comando e controle, onde a empresa ou a liderança tem mais foco para negócios do que para pessoas. Essa estrutura tem cargos muito bem definidos, tem áreas muito bem definidas. Existe a descrição do que é esperado que você faça dentro daquela cultura, dentro daquela estrutura. Este é o modelo mais tradicional. Então existe uma área de finanças, eu tenho o analista júnior, pleno, sênior, tenho uma área de tecnologia, eu tenho os níveis muito bem definidinhos, com uma hierarquia muito clara. Esse modelo funciona muito e ele existe há pelo menos uns 100 anos, mas este modelo tem efeitos colaterais, porque cada um de nós, quando entramos neste modelo, tendemos a preencher só o tamanho da descrição de cargo, aquele espaço pelo qual a gente foi contratado. Quando acontece algo um pouquinho fora da minha área, a minha tendência é: para que eu vou fazer? Isso aqui não me agrega nada, não está na minha descrição, não faz parte da expectativa. E quem faz girar esse sistema é uma pessoa poderosa, uma pessoa que tem um cargo mais alto, um líder ou uma líder interessante, uma pessoa que conhece mais da empresa, uma pessoa que conhece mais da área, uma pessoa que tem um cargo grande, uma capa e uma clava para colocar pressão sobre você, para você fazer aquilo que você já falou que ia fazer. Porque este modelo comando e controle não trabalha com confiança. Ele trabalha com manda quem pode, obedece quem tem juízo. O efeito colateral é que com o tempo, essas pessoas, os cargos mais altos começam a ficar muito sobrecarregados. E as pessoas, os trabalhadores que trabalham lá começam a ficar infantilizados. Ao invés de a gente buscar resolver problema, a gente descobre o problema e conta para o chefe. E pergunta: o que eu faço? E aí o chefe ou a chefe vomita uma resposta. E aí eu vejo um problema, eu só pergunto: o que eu faço? Eu nunca sou proativo ou proativa para resolver. Eu só faço o meu arroz com feijão. Conhece alguém assim? Já viu alguém assim? Já foi atendido por alguém assim? Esse modelo não é sustentável no longo prazo, porque nesse modelo não existe inovação, não existe construção de confiança, não existe criatividade ou realização pessoal. Nesse modelo a gente trabalha esperando o dia que a gente vai se aposentar, e que aparentemente no Brasil é nunca mais. Portanto, não sonhe com este modelo, não sonhe com esse dia. Enxergue o trabalho e a tua empresa, o teu emprego como uma ponte, uma plataforma para você entregar quem você é. Algumas empresas e algumas áreas que trabalhavam nesse modelo de olhar mais para negócios do que pessoas, às vezes escorregam e perdem o foco que tinham em negócios. E aí se tornam uma área ou uma empresa que não tem foco nem em pessoas e nem em negócios, que é caracterizada por uma liderança empobrecida, onde a liderança é ausente.
E as pessoas são miseráveis, elas não conseguem entregar o trabalho não sai, o relacionamento entre elas é ruim. Infelizmente, é uma característica um pouco mais comum no poder público, tá? Porque o vínculo de relacionamento não está tão claro com relação à entrega que vai ser feita, a expectativa do que tem que ser entregue, as características e qualidade da liderança. Qual é o problema para a gente? Portanto, esses dois modelos, né? O autoridade e obediência, o comando e controle, e a liderança empobrecida são os dois modelos que mais existem por aí. E são os modelos onde a gente mais consome produtos e serviços. E aí o nosso desafio é compreender e conseguir enxergar que quando as pessoas trabalham nesse modelo, elas entram em sofrimento. Elas não estão conseguindo de verdade entregar o seu melhor para o mundo. Você já deve ter tido a experiência de entrar em contato com um prestador de serviço ou uma prestadora de serviço que estava nesse sofrimento. Normalmente, a resposta dessas pessoas é: eu não posso te ajudar, senhor, eu só trabalho aqui. Ou vai dizer: o senhor precisa entrar em contato com outra área. Ou você vai chegar para ser atendido, ela faz de conta que nem te viu. Já aconteceu com você? Essas pessoas estão exatamente trabalhando neste modelo. Porque estes modelos, eles matam a nossa espontaneidade, a nossa característica natural de relacionamento com o trabalho. Nesse modelo, a gente é afetado por dois impactos psicológicos. O primeiro impacto é quando tem um descolamento de significado. Imagina que você vai lá e dá o seu melhor, você entra numa empresa, você começa a trabalhar muito legal e o teu chefe ou a tua chefe só dá porrada, você tem um horário rígido, você nunca é escutado, você não pode fazer nada. Um dia você vai botar a mão na cabeça e vai ser acometido pelo impacto cientificamente chamado de impacto mano do céu, que é o momento que você fala: mano do céu, o que é que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? Não adianta eu entregar o meu melhor, eu continuo sendo preso. Eu estou preso ou presa dentro desta organização. Ou quando você é muito criativo e criativa, aí você traz um monte de sugestões, aí você traz ideias, e você pede para contribuir, para colaborar, e a pessoa fala: não, isso aqui não pode, não, isso aqui nessa empresa, o último que tentou foi mandado embora, não, isso aqui já tentaram, não deu certo. E aí chega um belo dia que você aperta aquela tecla F e fala: quer saber? Eu quero que se dane a coisa toda. Eu não vou fazer mais nada. E aí você cruza os braços e você fica olhando as coisas acontecerem. Mas você tá ligado, tá ligada que vai acontecer alguma coisa. E aí você fala: vai dar errado aquilo ali. E ao invés de você colocar você como um agente de transformação e tentar ajudar, você não fala nada. Mas por dentro você está se corroendo. E aí quando acontece algo errado, você se sente culpado e culpada. O que acontece nesses dois fenômenos que eu estou descrevendo para vocês em tom de brincadeira, porque eles são graves, na verdade, eles realmente destroem a nossa construção de estrutura psicológica. Eu quero que vocês compreendam que nenhum chefe, nenhuma empresa tem a capacidade real de fazer você se tornar um profissional ou uma profissional medíocre. A única pessoa que tem a capacidade de fazer isso somos nós mesmos. Porque aquela impressora que eu falei para vocês agora há pouco, ela está na sua mão. Quem define a qualidade do trabalho, quem define a intencionalidade, quem define a qualidade fina da tua impressão é você. Portanto, presta atenção. Quando você tiver naquela coisa meia bomba, você já senta assim, sabe, escorregando o bumbum para fora da cadeira e já começa a brisar demais, tá na hora de você ajustar a tua impressora. É claro que quando a gente entra dentro de um cenário organizacional que já está posto, a gente vai ter que se adaptar e algumas coisas a gente não vai gostar. Mas talvez a gente tenha que compreender que parte das mudanças que a gente quer buscar no mundo do trabalho, elas não são garantias, elas não são promessas para nós, elas não são presentes, elas são conquistas. E conquista a gente faz com a mão na massa, a gente faz com propostas, a gente faz com interação. Por isso a gente quer criar um modelo de gestão, um modelo de liderança que tenha bastante foco em pessoas, como vocês veem na imagem, e bastante foco em negócios.
um modelo de gestão que seja compartilhado, onde as pessoas possam usar a sua voz, onde a liderança não precisa ser hierárquica rígida com superpoderes, e que na verdade ela seja só humana e que nós não sejamos infantilizados, que nós sejamos maduros. E aí a gente tem conversas horizontalizadas, a gente conversa sobre as coisas difíceis com qualidade, com consciência, sem empurrar a poeira para baixo do tapete. Para isso, eu vou deixar para vocês no link, de material complementar, técnicas para vocês conhecerem algo chamado CNV, Comunicação Não Violenta, para a gente compreender que por trás da demanda de outra pessoa tem uma necessidade não atendida e que às vezes a gente não sabe expressar. Então eu não preciso responder o que a pessoa me diz, eu posso responder a necessidade que tem por trás daquilo. Sabe quando alguém te xinga no trânsito e nosso impulso imediato é xingar de volta, porque eu estou respondendo à comunicação. Mas talvez eu possa responder à frustração que a pessoa teve porque ela levou uma fechada. E com isso talvez eu possa ter empatia e compreender um pouco mais. É claro que isso não quer dizer que a gente vai ser capacho de ninguém jamais. Mas é compreender que a gente não precisa chilicar e que a gente pode trabalhar com uma postura positiva, com uma estratégia construtiva de mudança no mundo do trabalho. Nós somos os agentes e as agentes de mudança do trabalho. Nesse modelo de gestão compartilhada que a gente vem construindo ao longo do tempo e que é o que a gente quer viver no mundo do trabalho, a gente vai ser mais protagonista. E a gente vai preencher os espaços que as organizações abrem para a gente. Cada um de nós vai ser do tamanho do espaço positivo que decidir ocupar. A mudança grande acontece aqui porque ao invés de eu ter líderes interessantes que queriam definir, mostrar que eles ou elas podiam mais, a gente tem líderes interessados, pessoas que querem ajudar esse sistema a funcionar. Só que nós também precisamos ser interessados. Eu costumo dar um exemplo de uma vez. Eu trabalhava em uma empresa que tinha este modelo de gestão compartilhada, bastante mais leve. Mas algumas pessoas estavam tendo dificuldade de compreender que a gente não trabalhava pela descrição do cargo, tudo é de todos. Dentro desse organismo vivo, dentro dessa organização, cada um de nós faz a diferença. E eu lembro de uma vez que uma pessoa ficou trancada dentro do banheiro, a maçaneta estava quebrando com o tempo, eu já havia notado, eu tinha tentado consertar, mas ela soltou de novo e essa pessoa ficou trancada dentro do banheiro. E quando a gente foi abrir a porta, foi resgatar, ela saiu e falou assim: pô, essa maçaneta tá quebrada faz mó tempo, ninguém arruma isso aqui, que absurdo tal. Eu falei: ué, por que você não arrumou? E ele falou: porque não é meu trabalho. Essa é a mesma pessoa que vai pegar a forminha de gelo, vai pegar o gelo da forminha na geladeira, no congelador, e vai colocar vazia de volta, que vai acabar com o rolo de papel higiênico e não vai repor, ou que vai perceber que tem uma luz piscando em cima da cabeça de outra pessoa no escritório e não vai avisar. Nós todos temos responsabilidade. O nosso trabalho não é só a nossa descrição de cargo, é bem mais amplo, porque senão a gente não consegue entregar todo o nosso potencial. Mas muito cuidado, tá, gente? Porque o movimento que a gente está fazendo, obviamente, é aumentar o nível de atenção que a gente tem sobre as pessoas. Isso é algo que a gente quer mesmo no mundo do trabalho. Mas eu não posso soltar a atenção e o foco que eu tenho sobre os negócios, porque os negócios sustentam essa roda. Os negócios trazem o material, o instrumento que a gente precisa para poder fazer a nossa organização entregar a nossa proposta de valor para o mercado e para as pessoas que contratam a nossa organização. Se eu só olho para as pessoas e eu não olho para os negócios, eu começo a desenvolver um novo modelo de gestão que também existe, que a gente começa a ver por aí, que se assemelha a um buffet infantil. Onde é uma grande festa, se chama Liderança Clube de Campo, onde as pessoas são muito felizes. A liderança é ausente, porque ela não sabe se posicionar com maturidade. As pessoas trabalham fantasiadas, levam os cachorros todos os dias, tem cervejada durante o período, tem churrasco, tem campeonato, tudo isso durante o período de trabalho, com frequência e com recorrência, todo mundo muito feliz, mas o trabalho não sai, porque as pessoas estão distraídas. E eu não estou dizendo que essas práticas são erradas, porque algumas delas são realmente muito positivas, desde que
elas sejam uma conquista. Elas não sejam simplesmente uma forma de a gente querer parecer moderninho. Tirando a prática de algumas organizações de oferecerem cerveja e álcool durante o horário de expediente, que eu realmente não consigo compreender de uma maneira positiva, as outras são pequenas realizações que a gente pode ter, pequenas brincadeiras e pequenas leveza. E não tem nenhum problema. O trabalho é um lugar de diversão, sim, mas ele não é um lugar de distração. Porque se você está distraído, você não entrega o seu melhor. E você vai conseguir olhar na tua história várias experiências que você teve de uma entrega muito positiva, dura, difícil, mas que foi divertida, porque as pessoas que estavam com você estavam engajadas, porque existia uma leveza em como realizar. Portanto, cuidado, se a gente cai nessa tentação do modelo clube de campo, a gente apanha porque o sistema inteiro puxa a gente de volta para o comando e controle. Porque historicamente a liderança aprendeu que na hora que ela bater, a gente entrega. E isso acontece. Tem o dia no escritório que mesmo dessas empresas, a líder ou o líder tem um chilique. E aí ela grita, vocês não estão fazendo nada, vocês estão crianças. Aí a gente fica pé da vida, xinga a pessoa, troca mensagem por WhatsApp tirando sarro, vai no cafezinho, fala mal, volta, trabalha até mais tarde com raiva, 1 dia, 2 dias, 2 noites, vira tudo e tira tudo que estava atrasado. E aí a gente retroalimenta o sistema dizendo que a gente não tem disciplina, a gente só sabe trabalhar por obediência. Este é um grande aprendizado. Disciplina por ética e por compromisso. Fazer o que é certo porque é o certo, mesmo quando ninguém está olhando. Ou fazer por compromisso porque é o que eu combinei. Ao invés da disciplina por pressão, que é fazer só porque alguém está batendo. Esse é um desafio grande de maturidade para cada um de nós. Procura praticar com mais frequência a disciplina por ética e por compromisso. Para a gente poder viver essa nova forma de relação com o trabalho, eu não posso só pensar nessa estrutura só como quanto eu olho para negócios e quanto eu olho para pessoas. Eu tenho que trazer um terceiro elemento que vai me ajudar a ampliar o olhar. Esse terceiro elemento é o contexto e as relações. É o que acontece fora do meu crachá. São as oportunidades de impacto que eu tenho quando eu vejo algo que poderia ser melhor dentro da minha relação de trabalho agora, na minha relação com a empresa, com os meus parceiros de trabalho. E eu me coloco no campo de ação. É quando eu olho que alguma coisa podia ser diferente e eu podia ajudar. E aí eu trago uma sugestão. E aí eu me coloco no campo de ação. E aí eu começo a criar relações de confiança. E as pessoas começam a compreender que eu posso contribuir mais. E eu começo a encher o meu balde de confiança, de conquistas, para que eu possa subir dentro da carreira. Então, o modelo de gestão que a gente está falando aqui é um modelo que olha sim para negócios, porque eu preciso ser rentável, eu preciso entregar o que eu me comprometi. Olha sim para pessoas, porque eu preciso reconhecer as necessidades dos indivíduos, das pessoas de uma maneira saudável, sem mimimi, sem frescura, mas com respeito. E olha sim para o contexto e para as relações. Qual é a qualidade das relações de confiança e quais são as oportunidades que existem dentro desse contexto. Mas olha que diferente é tudo isso que eu descrevi para vocês de vários modelos que a gente enxerga hoje em dia. Ou do que você já viveu no passado. Entenda que a gente não está descobrindo o futuro do trabalho, a gente está criando o futuro do trabalho. E nós é que vamos mostrar que ele dá certo desse jeito. Por isso a gente precisa mudar e atualizar as nossas posturas dentro desse cenário. Porque é tudo muito mais complexo. Mas sabe por que é mais complexo? Porque é mais humano. Sabe por que antes o mundo do trabalho era mais simples? Porque ele era mais desumano. O que você prefere? O mundo do trabalho mais simples e desumano ou o mundo do trabalho mais complexo e mais humano? Eu acho que a gente vai concordar nessa aqui. Você deve conhecer pessoas que nunca puderam expressar quem são no mundo do trabalho. Isso era desumano, mas era bem simples. É uma regra clara, você entra no horário tal, você sai no horário Y, você faz o que eu mandei, deste jeito, não pergunte, não opine. Não era legal.
Dentro da complexidade estão as nossas oportunidades, desde que a gente se coloque com protagonismo. Agora, protagonismo é uma palavra muito ampla. Então eu vou compartilhar com vocês aqui uma simplificação ou um direcionamento para a gente entender como exercer protagonismo com 3 competências essenciais, tá bom? Primeira delas, a competência que se chama autorrealização. Autorrealização é a sua relação com o trabalho, com a forma como você compreende o trabalho. É a relação você-produção, tá? Tudo isso que a gente falou até aqui. Segunda competência chama-se foco. E aí é a sua relação com o negócio, com a entrega, com o compromisso. E a terceira competência é a empatia, que é a sua relação com os outros. Como você faz, como você realiza, como você interage. Na conexão entre essas 3 competências, nós temos uma carreira sustentável e bem-sucedida. Autorrealização, por que você faz, como faz. Foco, o que você faz, qual foi o combinado. Empatia, como você faz, qual é o impacto que você tem sobre os outros. Isso tudo, nessa nova maneira de a gente compreender, demanda a gente enxergar com coragem, porque é um processo de mudança, com estratégia e com respeito. Compreendendo que muitas vezes a gente vai se deparar com situações que não são as ideais, e eu não preciso ser omisso, mas eu também não preciso chilicar. Existe um conceito de bondade por trás dessa empatia. Eu não posso exercer empatia só com as pessoas que são mais frágeis. Então por isso que eu falo coragem, estratégia e respeito. Isso demanda muito autoconhecimento. E vocês estão vendo aí na tela autoconhecimento, uma fichinha em que a pessoa preencheu respondendo a pergunta: você é nervoso? Sim ou não? E ela responde no não, riscando bem não. A gente não é muito bom em autoconhecimento, a gente não gosta de compartilhar coisas que a gente gostaria de ter diferente. Talvez a gente agora possa também ter empatia com a gente e a gente olhar que coisas que a gente gostaria que fossem diferentes são só características, não são defeitos. E eu posso gerenciar o que é que eu vou tomar, como é que eu vou tomar comportamentos e atitudes a partir dessa característica. Eu tenho domínio sobre isso se eu tiver maturidade. E para isso a gente precisa compreender que às vezes a gente é um pouco hipócrita, porque a gente fala que quer a paz mundial e quer transformar o mundo, mas tem algumas pessoas que falam: esse aí eu quero que se dane. Esse aqui eu não gosto. Esse aí, vixe Maria, eu não vou responder para a pessoa do RH ou para outra de finanças ou para outra de TI. Não dá para exercer empatia seletiva. Eu sei que é super difícil, mas isso tudo faz parte do nosso processo de maturidade para compreender que no fim do dia vão existir 3 tipos de pessoas no mundo do trabalho. Dentro e fora das organizações, agora eu já estou falando de novo do conceito ampliado. O primeiro tipo são as pessoas que fazem as coisas acontecerem. O segundo tipo são as pessoas que observam as coisas acontecerem. E o terceiro tipo é a pessoa que está desconectada, perdida e chega depois perguntando: gente, o que aconteceu? Nós conhecemos pessoas de todos os tipos. Minha pergunta para você é: qual delas você quer ser? Qual delas você tem sido até hoje? Qual delas você foi essa semana? Qual delas você quer do teu lado? Qual delas você fomenta? Qual delas você incentiva? É uma pergunta muito simples, mas se você repetir essa pergunta para você com frequência e você observar como você tem sido, você vai conseguir se regular um pouco mais, a se manter num nível de alta performance que você tem orgulho. Porque no fundo, para o trabalho, a gente precisa se orgulhar do que faz, de como faz. E às vezes a gente não vai encontrar oportunidades glamurosas, maravilhosas, oportunidades de que a gente vai mudar o mundo e contar uma história mágica. E hoje a gente escuta várias pessoas só falando disso, de como o trabalho tem que ter propósito, conexão, salvar o planeta. Cuidado! E eu vou falar sobre propósito daqui a pouco,
Mas cuidado para você não ser contaminado e contaminada com uma doença moderna que se chama propositite. Eu inventei esse nome. Propositite é a doença moderna que as pessoas têm de tentar encontrar propósito em toda microatividade, microtarefa que ela faz. E aí ela questiona tudo. Não sei por que eu preciso entrar nessa reunião. Não sei por que eu preciso emitir essa nota fiscal. Não sei por que eu preciso fazer esse relatório. Não sei por que não sei o que lá. E aí, quanto ela questiona toda essa microatividade, e realmente várias delas não vão ter propósitos, elas podem ter porquê no sistema da história da organização, mas talvez não tenham um propósito de objetivo de entrega, ela deixa de se conectar de verdade com o propósito real. Porque, por exemplo, o dia em que for emitida a primeira caixa com a cura absoluta do câncer, com a cura e a vacina absoluta da Covid, alguém vai emitir uma nota fiscal, alguém vai carregar um pallet num caminhão, e aí todas essas pessoas vão estar ajudando todo mundo a ser curado. Portanto, cuidado com a propositite, porque senão ela te vicia a perder a oportunidade de como você pode fazer a diferença na vida das pessoas fazendo o teu melhor propósito, seu melhor trabalho, tá? Porque as pessoas falam muito sobre encontrar propósito, sobre encontrar o significado. Você não vai encontrar. Isso não se encontra. Propósito é uma criação humana. Nós criamos propósito. Demanda um interesse genuíno em costurar significado no que a gente faz a partir da forma como a gente decidiu fazer. Não confunda propósito com vocação. Vocação tem pessoas que desde pequeno nasceram com talento e vocação específico, mas mesmo assim talvez elas não tenham um propósito. Você já deve conhecer médicos que trabalham para salvar vidas. Eles acham que este é o propósito. Talvez seja só a vocação, talvez seja só a motivação. Você conhece bons médicos e maus médicos. Os dois querem salvar vidas. Qual deles tem propósito? Eu vou compartilhar com vocês a minha visão sobre propósito. Eu acho que quando você enxerga por que você faz o que você faz, você tem motivação. Não é propósito. Você compreende o motivo pelo qual você realiza. Mas quando você compreende por que você faz o que você faz, da maneira como você escolheu fazer, aí você tem propósito. O propósito mora em como você faz, como você faz, o que você faz. E aí sim, por que é que você faz desse jeito? Então a pergunta que eu faço para você é, se você puder qualificar ou classificar como é que você faz as coisas que você faz, com atenção, com cuidado, com pesquisa, com intenção, com observação, e depois responder por que você faz desse jeito, a história que você começa a construir neste segundo porquê, porque você faz do seu jeito especial, é o começo da costura do teu propósito. E aí, para a gente fechar essa aula, eu quero compartilhar com vocês um resumo disso aqui, tá? Propósito tem muito menos a ver com salvar o mundo e tem muito mais a ver em reconhecer você, o seu impacto e a sua essência sobre as outras pessoas por meio da sua ação. Eu acredito de verdade que o trabalho é uma forma de amor. É a forma pela qual a gente converte a nossa intenção em ação. É a forma pela qual a gente demonstra a pessoa que a gente é por dentro, para que as pessoas possam conhecer. Dê esse presente para o mundo. Dê o seu melhor trabalho. Para isso, você não precisa de ordem e nem de permissão. Se não tiver ninguém fazendo, faça. É transformador para você e é transformador para o mundo. Super obrigado por ter acompanhado essa aula aqui até o final. Vou deixar algum material para vocês aqui nas atividades, vou deixar levantamentos
de perfil psicológico para que você conheça um pouco mais sobre você, porque como eu falei sobre autoconhecimento, a gente precisa de ferramentas para poder ajudar a contar um pouco como a gente é e aprender também a gente a se conhecer. E nos próximos módulos do curso, vocês vão aprender um pouco mais sobre como navegar na parte da relação de trabalho, como é que quais são os tipos de trabalho possível, quais são os vínculos legais, quais são os aprendizados técnicos relevantes para que você possa entrar nessa jornada muito bem sucedida. E portanto, se para mim trabalho é uma forma de amor, não tem outro jeito de dizer que eu amei estar com vocês, que foi um prazer e uma honra, do que dizer muito bom trabalho para vocês. Chegamos juntos aqui no final do primeiro módulo. Parabéns pela tua força de vontade de estar chegando aí para estar se aprimorando. A gente acabou o módulo agora de habilidades subjetivas, as soft skills, e agora no segundo módulo você vai conhecer os principais aspectos e ferramentas para procurar emprego e como que você vai desempenhar-se melhor em cada uma dessas etapas de contratação. Você vai aprender sobre currículo, sobre uma identidade pessoal para potencializar dentro do universo corporativo, como achar vagas, como aprimorar realmente essas técnicas e ferramentas. Fica comigo que está começando agora no próximo vídeo o módulo de identidade profissional. Parabéns de novo, viu?